Olá, seja bem-vindo. Vamos continuar nessa sequência do André Luiz, o cientista espiritual. Naturalmente, eu estou contando coisas do André para as reflexões dos homens de ciência. Estou pegando alguns pontas de coisas em relação à ciência. E que eu tenho defendido a tese que o André Luiz é um cientista diferente, que os cientistas vão estudar ele em breve. Como nesses últimos capítulos estou falando sobre o passe magnético, que o André Luiz faz bastante referências, o passe magnético é de uma imensidão de assunto. Mas, porque tem o passe magnético, às vezes, dado pelo médium, o passista, tem o passe magnético, às vezes, do próprio espírito, o passe magnético misto, e tem uma série de coisas aí por trás. Então, no caso de hoje, é o número 361, eu estou falando do caso da senhora com icterícia. Ele vai contar. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no Chico Xavier. O livro é do Chico Xavier, pela editora da Federação Espírita Brasileira, a FEB, e está no capítulo 17, esse caso. Então ele vai contar que eles estão lá no Centro Espírita, a Clara Henrique atendendo uns passistas no Centro Espírita, e o irmão Conrado era o instrutor espiritual do serviço do socorro magnético, que ambos atuavam. Uma senhora frequentadora do grupo espírita tinha dificuldade de sustentar em pé enquanto aguardava a Clara para que lhe atender. Enquanto isso, chamou a atenção do fígado. E aí, o próprio André vai escrever. Realmente, o órgão mencionado demonstrava dilatação com característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. A pessoa ia tomar o passe e estava lá e o André escrevendo que ela tinha o fígado congestionado, característica de quem sofre com problema cardíaco. As células hepáticas apareceram a André Luiz vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. Ele estava vendo ali, ele como espírito, observando. A vesícula congestionada impeliu de imediata inspeção do intestino. Ele vendo a vesícula já congestionada e ele vai observar o resto do intestino dela. Ele diz assim, ao que aqui o André vai escrever, a bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdita facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntivite ocular, ele já observou o olho, confirmava a impressão. A icterícia mostrava insofismável, ou seja, o olho estava bem amarelo, ele vendo já que estava com icterícia, porque o fígado não estava funcionando bem. Após o vime, Conrado reafirmou. O Conrado, o espírito que orientava o grupo lá na sala dos passes magnéticos. Sim, é uma icterícia complicada, ele falou. Nasceu de terrível acesso de cólera. Acesso de cólera, você imagina, ela teve aquela, desequilibrou a sua energia vital e o fígado, sendo o órgão mais fraco dela, ele repercutiu nisso, estava isso. Tudo começou pela cólera que ela teve. Em que a nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Rendendo desavorado, a irritação adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. E como será socorrida? Perguntou o André. Conrado impondo a destra sobre a fronte da médium, agora o espírito que orienta, colocou a mão na testa do médium que vai dar o passe, do médium. Comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou a Clara, que era a médium, a movimentar as mãos sobre o doente, desde a cabeça até o fígado enfermo,
notamos que o corte encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimo, alcançou o campo visceral. Então você veja, ele coloca a mão na cabeça, mas antes o médium recebe já essa emanação energética do espírito. E ele coloca nela da cabeça e vai. E ele vai dizendo que a enferma notou que do corte encefálico, ou seja, da cabeça dela, se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu do rosto inequívoca expressão de alívio. Aquela pessoa já começou a sentir alívio, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de promover que voltaria ao tratamento. Hilário, é outro espírito que estava acompanhando o André, desejou saber se a irmã que recebera o tratamento estava curada. Isso é impossível, acentuou Aurus. Aurus era o orientador desse trabalho lá do André. Temos aí órgão e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Ante a curiosidade de Hilário, o mentor prosseguiu. O passe, olha o que é que ele vai dizendo, o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Essa informação que ele está dando, imagine ainda o mundo acadêmico ter que analisar isso. É uma transfusão de energias, energia psíquica, que vai alterar o campo celular, vai atingir a célula e vai alterar o campo. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais que um tijolo indivisível da matéria. Não é mais o tijolo indivisível. O átomo, ele diz, não é mais, claro que não é. Que antes dele encontram-se linhas de forças aglutinando os princípios subatômicos. E que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Removemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Por isso que Jesus disse, basta pensar. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Aí ele diz, o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo e com respeito e a confiança que o valorize. Em todos ficaram a sensação de que a senhora ictérica, embora toda a ajuda recebida, ainda demoraria um bom tempo para recuperar-se de terrível acesso de cólera. Tudo começou com a cólera. Veio a icterícia, deu problema no fígado, você vai vendo até do sistema nervoso e há muitas células alteradas. E esse passe, olha as informações que ele está dando, porque no futuro os cientistas vão examinar casos iguais a esse e vão ver a importância disto. Então, num espaço pequeno, quantas informações ele está dando sobre essa transfusão magnética, esse passe que é feito tão comum nos centros espíritas e já em alguns hospitais, principalmente nos Estados Unidos, tem aqueles que vão nos hospitais fazer imposição de mãos para fazer esse trabalho. E existem outros grupos que também trabalham com isso. Mas o Espiritismo está explicando detalhes e o André Luiz está trazendo informações que os homens de ciências vão precisar estudar. Até o próximo encontro nosso.